projeto do plenário está de volta com a segunda parte da sessão. Vamos acompanhar. Vamos ouvir as sustentações orais das ADPFs da ADI do ministro Gilmar Mendes e a votação iniciar-se-á na semana seguinte, a primeira parte da sessão de quarta-feira, com o voto do ministro Gilmar Mendes e dos demais integrantes. Então, por hora, hoje, vamos ficar nas sustentações orais do doutor José Levi e do doutor Humberto Jacques, que falarão nos autos das ADPFs que iniciamos ontem com as sustentações orais. Então, os feitos são os seguintes: ADPF 492, ADPF 493 e ADI 4986. Concedo, então, a palavra, pela ordem, ao interessado presidente da República, ministro José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União, que disporá de 15 minutos para a sua sustentação oral. Doutor José Levi, Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, permitam-me cumprimentar a todos, de maneira especial, na pessoa do excelentíssimo senhor relator, o ministro Gilmar Ferreira Mendes. Conforme bem relatado por sua excelência, o relator, ministro Gilmar Mendes, trata-se do julgamento conjunto das ADPFs 492 e 493, mais uma ação direta, na qual, a rigor, não estou inscrito para falar. Mas estou nessas duas ADPFs, que tem por objeto os artigos 1º e 32, caput, parágrafo 1º, do Decreto-Lei 204, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a exploração de loterias. Primeiramente, é importante destacar que se trata de competência privativa da União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios, a teor do artigo 22, inciso 20 da Constituição. Inclusive, houve a edição da súmula vinculante número 2 por este egrégio Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias, digo eu. E a nossa Suprema Corte tem decidido reiteradamente, são múltiplos os precedentes, no sentido de que a exploração de loteria pelos Estados-membros sujeita-se ao disposto na legislação federal, inexistindo, assim, qualquer afronta na matéria à autonomia estadual. Até porque, digo eu, para além do inciso 20 do artigo 22, também atua aqui o inciso 1º do artigo 22, porque para o Estado eventualmente tocar no assunto, é necessária uma pontual derrogação de norma penal. E a norma penal, obviamente, é da competência legislativa privativa da União, na forma do artigo 22, inciso 1º da Constituição. Não é só o inciso 20, é também o inciso 1º do artigo 22 que atua aqui. Mas eu desenvolvo isso mais para o final. Eu, francamente, penso que esses pontos iniciais já seriam suficientes para demonstrar a improcedência dos pedidos deduzidos nas duas arguições. Contudo, permitam-me, Vossas Excelências, mais algumas reflexões para demonstrar que as normas questionadas não instituem monopólio em benefício da União. Na verdade, prevêem o privilégio do ente central quanto à exploração dos serviços de loteria. O Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento da DPF 46, o seguinte, permitam-me a leitura. A atividade econômica em sentido amplo é gênero que compreende duas espécies, o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito. Monopólio é a atividade econômica, em sentido estrito, empreendida por agentes econômicos privados. A exclusividade da prestação dos serviços públicos é a expressão de uma situação de privilégio,
Monopólio e privilégio são distintos entre si. Não se os deve confundir no âmbito da linguagem jurídica, qual ocorre no vocabulário vulgar. Concluo assim a leitura para dizer: manejei aqui espécies, conceitos que são bastante bem amadurecidos na jurisprudência desta Egrégia Suprema Corte. Digo mais, no ordenamento jurídico pátrio, por expressa determinação legal, o sistema de loterias é considerado serviço público e não atividade econômica. Além da consecução de uma finalidade pública, a definição legal de uma atividade como serviço público é essencial para a sua caracterização como tal. No caso da exploração de loteria, o artigo 1º do Decreto-Lei 204 de 67 estabelece expressamente que, leio, a exploração de loteria, como derrogação excepcional das normas do direito penal, a que me referi, constitui serviço público, exclusivo da União, não suscetível de concessão, e só será permitida nos termos do presente decreto-lei. Prossigo eu. Desse modo, e tendo em vista a destinação pública dos recursos provenientes dos concursos prognósticos, constata-se que a exploração de serviços da loteria consiste em serviço público. A exclusividade de sua prestação pode ser instituída como expressão de uma situação de privilégio e, inclusive, em face da derrogação específica, pontual de norma penal, nos termos em que o ente central determinar. Este é o modelo do sistema de loterias adotado no Brasil e mantido até o presente momento. Fora daí, sustento, o que se tem são escolhas de política legislativa, confiadas ao Congresso Nacional, como previsto pelo já citado inciso 20 do artigo 22 da Constituição, e pela súmula vinculante número 2 deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Portanto, não há que falar, não há que cogitar em qualquer violação ao artigo 177 da Constituição. O que pretende os requerentes é ver reconhecida, por meio da DPF, por meio das duas DPFs, por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, o que pretende os requerentes é ver reconhecida uma ampla competência para os Estados-membros para a exploração de loteria, de forma totalmente independente do que determina a legislação federal e em total dissonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, inclusive constante de súmula vinculante, e permita-me o juízo mais agudo, em total desrespeito ao Pacto Federativo. Ademais, o assunto coloca-se por derrogação de norma penal, como eu já havia dito. Mais especificamente, da Lei de Contravenções Penais. Não só, mas de maneira particular, o artigo 51 da Lei de Contravenções Penais. Matéria, como já disse, de competência legislativa privativa da União nos termos do artigo 22, do mesmo artigo 22, mas aqui do inciso 1º da Constituição. Artigo 22, inciso 1º da Constituição. O que confere, e isso é pacífico, ampla conformação legislativa à União, uma vez que a derrogação, para acontecer, é por exceção à norma penal, nos termos em que a União assim desenhar, nos termos em que a União delimitar, e isso, insisto, é pacífico. Já que nós estamos a falar de questões penais, permitam-me, há uma outra razão de natureza de política penal muito importante. Na vida prática, estamos a falar de um assunto de muito difícil controle, para não dizer impossível. Então, a bem da rigidez das coisas e para afastar riscos de crimes próprios ao universo da lavagem de dinheiro, jogos ou devem ser evitados ou muito restringidos. Daí a importância de apenas o ente central falar no assunto. Permitam-me essa consideração menos jurídica e mais da prática. Inclusive para evitar
lavagem de dinheiro, não há que banalizar, não há que vulgarizar o assunto. Por isso que o assunto é cercado de cautelas que perpassam não só o inciso 20 do artigo 22, mas também, de maneira especial, o inciso 1º do artigo 22, a envolver, sim, questão penal. E é tudo isso que anima a cautela, a sabedoria da súmula vinculante número 2 deste egrégio Supremo Tribunal Federal. E não existe qualquer tipo de desrespeito à competência político-administrativa de Estado-membro por parte da Secretaria de Avaliação, Planejamento e Energia e Loteria, SECAP, do Ministério da Economia, que é essa secretaria sucessora das extintas Secretarias de Acompanhamento Econômico, a antiga CIAE, e de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria, CFEL, e existiam anteriormente e cuidavam do assunto loterias. O assunto aqui é totalmente do domínio do ente central, é totalmente do domínio da União, por força do artigo 22, inciso 1º e inciso 20. Arrisco dizer que até mais por força do inciso 1º do que do inciso 20 do artigo 22. Esse assunto tem que ser tratado com toda a parcimônia. Enfim, a Secretaria nova, a Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, é o órgão da União, dentro do Ministério da Economia, que detém o poder de polícia para normatizar, monitorar e fiscalizar a exploração de atividades lotéricas no país, nos estritos limites da legislação aprovada pelo Congresso Nacional, no exercício da competência legislativa privativa do inciso 1º e do inciso 20 do artigo 22, e perdoem a insistência, é um poder de polícia nos termos da legislação federal, que é exercido pela secretaria mencionada do Ministério da Economia, competente para normatizar, monitorar e fiscalizar a exploração de atividades lotéricas no país e de distribuição de prêmios a título de fomento à atividade econômica. Sustentação oral feita em cumprimento pelo à advogado-geral da legislação União, José federal Levi Melo do Amaral de Júnior. regência. Em conclusão, penso eu, a título de conclusão, permitam-me, Vossas Excelências, afirmar de maneira bem clara, é indispensável que esta Egrégia Suprema Corte julgue improcedentes as pretensões deduzidas nestas arguições de descumprimento de preceito fundamental, confirmando a recepção dos artigos 1º e 32, caput e parágrafo 1º, do Decreto-Lei número 204, de 1967, pela superveniente Constituição de 1988, seja a bem da lógica das competências explícitas no artigo 22, inciso 1º e inciso 20 da Constituição, seja para não criar brechas que de alguma maneira venham a fomentar lavagem de dinheiro e crimes correlatos próprios ao guarda-chuva que o Código, que a legislação penal extravagante denomina de lavagem de dinheiro. Não venhamos a titubear, permitam-me essa colocação, não venhamos a titubear no assunto, por mais que estados precisem de recursos num dado momento, não me parece seja esse aqui um caminho saudável para discutir o assunto. Por tais razões, a União, por intermédio deste advogado-geral, manifesta-se pela improcedência dos pedidos formulados nas duas ADPFs, nas quais me inscrevi para a sustentação oral, agradecendo muito a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro José Levi, pela sua sustentação sucinta e esclarecedora. E agora passo a palavra à Sua Excelência, o vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, para a sua sustentação
dispondo também do tempo regimental de 15 minutos. Com a Julgamento palavra, conjunto doutor Humberto ADPF Jacques. 492, Presidente, 493 e muito ADI obrigado. 4986. Senhoras ministras, senhores ministros, senhor advogado da União. Falar por último, depois de excelentes sustentações, provoca-nos a tentar trazer à Corte algum argumento não refletido sobre este problema. E tento me desincumbir dessa tarefa, tentando tornar ainda mais qualificado, se possível, o debate no dia de hoje. Por Trata-se, sem sombra de videoconferência, dúvida, faz de a mais um caso sustentação oral o tipicamente federativo, vice-procurador-geral da como disse a República, ministra Humberto Carmen Jacques de Lúcia. Medeiros. Passados os anos da Constituição, a nossa federação ainda é o capítulo da Constituição menos amadurecido. E, curiosamente, hoje, tratamos de questões federativas com um viés de 67, ainda antigos. Antes de mais nada, para não tentar contaminar a minha simpatia ou antipatia sobre o tema de loterias, eu optei por ler um pequeno trecho de Adam Smith sobre a riqueza das nações, onde ele descreve, como economista e como homem de outro século, com uma frieza o que é uma loteria. Diz Adam Smith que a possibilidade de lucro é naturalmente supervalorizada pelos homens, e disso decorre o sucesso universal das loterias. Diz ele, o mundo jamais viu, nem nunca verá, uma loteria perfeitamente honesta, ou em que o lucro total compense a perda total, porque o empreendedor da loteria nada poderia fazer nesse sentido. Diz Smith, a esperança vã de ganhar alguns grandes prêmios é a única razão dessa demanda. As pessoas mais sóbrias dificilmente consideram loucura pagar uma pequena quantia pela possibilidade de ganhar 10 ou 20 mil libras, embora saibam que mesmo essa pequena quantia é talvez 20 ou 30% mais do que vale a própria possibilidade. Em uma loteria em que nenhum prêmio passasse de 20 libras, não haveria a mesma procura de bilhetes. Para ter melhor probabilidade de ganhar alguns dos grandes prêmios, alguns compram vários bilhetes e outros compram pequenas cotas em número ainda maior. No entanto, não existe axioma mais certo em matemática do que o seguinte: quanto mais bilhete se arrisca, tanto maior é a probabilidade de perder. Arrisque-se a comprar todos os bilhetes de uma loteria e a certeza de que perder é absoluta. E quanto maior for o número de bilhetes que se comprar, tanto maior será a certeza de perder. Então, senhores ministros, senhoras ministras, não sou eu, é Adam Smith dizendo que a loteria explora uma esperança vã das pessoas e que ela é matematicamente perversa. Dito isso por ele, não vou precisar entrar aqui em nenhuma discussão sobre a regressividade das loterias e não a sua progressividade, sobre matrizes religiosas, ou mesmo, muito obrigado, senhora advogado-geral, minha preocupação, com a face que ela abre para a lavagem de dinheiro. O Ministério Público aqui encara este problema, que é um problema de direito financeiro, pelo princípio do non-wallet. É o princípio do non-wallet que preside aqui a opção da União Federal, do governo brasileiro, de ter loterias. Dito isso, o problema que nós temos aqui é uma lei anterior à Constituição que reserva à União a exploração de loterias, respeitando as loterias que existiam naquela época. E uma regra constitucional que expressamente dá competência normativa para a União tratar do assunto. Logo, quando a ADIM 4986 cai por este ponto, porque se trata de legislação estadual em matéria de competência da União, por isso é simples se resolver por esse dispositivo. O que ainda envolve o debate aqui é a discussão de subsiste, permanece de pé uma regra federal que dá privilégio à União
para explorar loterias e mantém residualmente para algumas unidades da federação que exploravam loterias em 67 a possibilidade de continuar as explorando, esse é o ponto posto aqui. Mas o Ministério Público gostaria de dar um destaque, porque há uma invocação, no caso, da discussão de que isso que Adam Smith descreve deste modo pudesse ser serviço público na dicção do próprio decreto-lei. E diz que esse tipo de serviço seria serviço público. Por uma questão de honestidade histórica, pego o conceito vigente de serviço público à época da edição do decreto-lei. Pego o clássico de então, o clássico de sempre, mas altamente vigente então, o professor Hélio Lopes Meirelles, para quem serviço público era, dizia a época, todo aquele prestado pela administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado. Então, o que nós temos aqui, o que o decreto-lei disciplinou àquela época, era uma conveniência do Estado, muito mais do que um serviço público, de uma leitura contemporânea de serviço público com aquilo que realiza direitos fundamentais. Mas o que está a se disciplinar aqui é uma capacidade de geração de receita pública a partir da exploração de um concurso de prognósticos. E isso não é uma capacidade infinita, é uma capacidade finita. Aquilo que uma sociedade consegue destacar do seu orçamento, da sua riqueza, para jogar em loterias, é uma capacidade finita, não é uma capacidade infinita. Sendo essa capacidade finita, a sua exploração precisa ter uma racionalidade que permita o seu não esgotamento. E o não esgotamento dessa capacidade de geração de receita pública a partir de concursos de prognósticos envolveu, pelo legislador, nos termos da competência constitucional, a afirmação de um privilégio para a União na exploração deste tipo de serviço, dessa capacidade de geração de receita. Digo isso para explicar que o respeito às loterias remanescentes era apenas, foi e era apenas e tão somente para que não se suprimisse essa receita dessas unidades, tornando patente que as loterias nada mais são do que fonte de geração de receita pública. Compulsória? Não, voluntária. Não se trata de tributo. São, a meu ver, uma típica doação que alguém faz para fins públicos, porque os recursos, os lucros, as diferenças das loterias vão para investimentos sociais. Então, olhando com o melhor olhar possível, quem aposta em uma loteria faz uma doação para finalidades sociais de caráter voluntário, com uma expectativa de, eventualmente ou eventualissimamente, ser recompensado com um grande prêmio. Mas a natureza é uma natureza de doação com uma expectativa potencial de retorno de um grande prêmio. Mas este dinheiro se justifica politicamente pelo Estado porque das receitas das loterias há uma aplicação social disso. Opta o Estado, opta a União por colher essa oportunidade de receitas e fazer uma aplicação social em todo o território nacional. Tendo finita a capacidade de geração de receita por loterias, a racionalidade indica que a loteria fosse explorada pela União em todo o território e a aplicação desses recursos federativamente levasse uma lógica social para todo o território. É dizer, uma unidade da federação muito pequena não teria condições de fazer uma loteria rentável. Além do que, o risco potencial de que uma unidade da federação produzisse uma loteria que colhesse receita em outra unidade da federação e aplicasse a destinação dos recursos somente em seu território. Essa é exatamente a lógica pela qual o direito brasileiro não aceita que brasileiros adquiram, apostem em loterias internacionais.
não permitimos que a loteria internacional seja vendida no Brasil, porque essa capacidade de geração de receita seria internacionalizada. A lógica do decreto é apenas e tão somente, sendo finita essa capacidade de geração de receita, como é finito o espectro de ondas de rádio, o espectro de ondas de televisão. Por isso a União retém a administração desse espectro, dessa capacidade de geração de receita e, por lei, deu a si o privilégio. Os estados que remanescem, e ouvimos aqui com exatidão, ditos pelos seus representantes, que a lei ficou dura, porque a tiragem dos bilhetes é pequena. Claro, porque a ideia era justamente conduzir essas loterias a uma contenção ao longo do tempo e uma impossibilidade do seu crescimento. Elas só foram mantidas para preservar esta receita. Por fim, caminhando para o encerramento desse meu raciocínio de direito financeiro constitucional, dizer ainda que esse sistema de loterias, além dos lucros, dos teoricamente lucros que ela gera, serem aplicados pela União em serviços sociais, em programas sociais, esse sistema também produziu uma rede de agências lotéricas espalhada em todo o país, que funciona como correspondentes bancários e como posto de atendimento para benefícios sociais. Então, o sistema lotérico nas mãos da União tem toda uma lógica cuja quebra aqui, apenas pelo princípio da igualdade, seria uma violência à razoabilidade deste decreto-lei, que, apesar de antigo, continua atual, na medida em que a capacidade de geração de receita pública por loterias é limitada. E essa capacidade tem que ser, de modo eficiente, explorado por um ente, no caso a União, da melhor maneira para colher as maiores apostas possíveis em todo o território nacional e que a distribuição seja a mais equitativa dentro das políticas públicas federais de assistência, cultura, esporte e outros valores que as loterias financiam. Então, é dizer, o decreto é velho, mas é razoável. É dizer, não há violência alguma à igualdade entre os estados. E a existência do privilégio tem fundamento financeiro. Desconsiderando-se, abraçando-me ao princípio do equality, não de querendo discutir aqui a nobreza, a retidão, a correção da exploração de jogo pelo Estado. O que aqui está a se dizer é que o privilégio da União com loterias, mesmo sendo antigo, ele está fundado em norma dentro da competência da União na Constituição, e essa norma, quando trata diversamente as unidades da Federação, o faz com razoabilidade e proporcionalidade. É, sim, um privilégio justificável. É nesse sentido que o Ministério Público entende que o sistema lotérico, como vigente na ordem jurídica atual, é compatível com a Constituição. E, por isso, deve ser procedente a DIN 4986 e improcedentes as ADPFs sob julgamento. Era isso que eu tinha a compartilhar com Vossas Excelências na tarde de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Roberto Jacques, pela sustentação oral profunda e sucinta. Ministro Luiz Eu queria, então, conforme pactuado pelo colegiado, esclarecer que a votação desse feito da relatoria do ministro Gilmar Mendes iniciar-se-á na quarta-feira que vem, seguindo-se após os outros demais votos. Desejo um bom final de semana para todos os colegas. Espero em Deus que semana que vem já estarei aí presidindo do plenário as nossas sessões. Então, boa noite para todos. Muito obrigado pela colaboração. Abraço, presidente. Obrigado. Obrigado. Boa noite, presidente.